Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você e com sua família? Hoje nós vamos ver que Jesus nos redimiu da autoridade do pecado. Amém? Mas nós precisamos compreender algumas coisas bem interessantes. Porque o grande impedimento, como eu falei ontem, é a carne. O diabo já é um inimigo derrotado. O pecado também já foi vencido por Jesus na cruz. Ele nos deu a possibilidade de andarmos no Espírito. Quando um cristão nasce de novo, ele nasce do Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender esses três tipos de homem. O homem natural, que é morto espiritualmente, amém? Ele não tem discernimento das coisas de Deus. O homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo e o Espírito Santo vem habitar nele. E nós vemos na Bíblia falando a respeito do homem carnal. Esse homem carnal é uma pessoa que teve a passagem pelo novo nascimento, mas que não renovou a sua mente. Ele se deixa ser governado pela sua carne, né? Então, a carne, ela vai produzir os seus frutos, vai produzir as suas obras, melhor falando. Amém? Então, Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele traz aquela informação sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Amém? Então, nós podemos observar que a palavra de Deus, ela nos instrui a nós andarmos no Espírito. E o que o inimigo quer, muitas vezes, é nos deixar como quem está dentro da prisão. Tem um livro do irmão Hegel muito interessante, na verdade é um livreto, diz: a porta da prisão está aberta. O que você está fazendo aí dentro? Então, esse tipo de analogia já foram usadas em vários contextos. Eu já vi uma foto de um elefante, né, que ele tem o poder, às vezes até de arrancar uma barra de ferro. Mas, porque quando ele era pequenininho, ele foi amarrado num tronco de árvore e se deixou vencer, porque tentou se soltar de várias formas e não conseguiu. Os domadores de leões, eles pegam e amarram a perna do leão, a perna do elefante, a um banco de madeira, e ele fica ali preso, né? Eu compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo onde uma mulher, ela pega um cavalo e ela faz de conta que está colocando, né, um estribo nele, colocando as rédeas, e é somente de uma forma assim lúdica, não tem as rédeas, mas quando ela começa a puxar, aquele cavalo está tão configurado para obedecer que ele sai seguindo ela e fazendo os comandos que ela dá, mesmo sem as rédeas estarem presentes. Então, se tem um inimigo que nós precisamos vencer para que a autoridade do crente se manifeste na nossa vida, é a nossa carne. Amém? Então, nós vamos ver. O fruto do Espírito é manifesto. Ele não pode ser escondido. Assim também acontece com as obras da carne. Um homem carnal pode ser identificado por suas obras. A manifestação do caráter do crente é chamada fruto, enquanto que a do homem carnal é chamada obras. O homem carnal é aquele que não é dominado ou influenciado pelo Espírito de Deus no seu interior. O conflito na personalidade é uma luta entre a carne e o espírito humano recriado. Se os desejos egoístas da carne vencem, ele se torna o centro da personalidade. E o indivíduo, mesmo tendo nascido de novo, torna-se carnal. Porém, se o espírito humano recriado vence, ele se torna o centro da personalidade. E a pessoa se torna a expressão da própria natureza de Deus, que é amor. Por isso que diz, o fruto do Espírito é amor. Aí tem as consequências de uma vida de amor. Amém? Aí, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo vai dizer que contra essas coisas não há lei. Amém? Então, o resultado de uma vida onde os desejos egoístas dominam é a manifestação das obras da carne. E o resultado de uma vida onde o espírito humano recriado domina é a manifestação do fruto do Espírito. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 18, Paulo diz assim: porque como a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis embaixo da lei. Então, ser guiado pelo Espírito ou andar
no fruto do Espírito, que é o amor, a lei não vai ser necessária para nós. Porque quem ama não defrauda. Quem ama não calunia. Quem ama não rouba. Quem ama não mata. Então é interessante nós observarmos isso, porque se você for olhar na sua Bíblia, essa palavra Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 17, está com E maiúsculo. Mas a carne ela não luta contra o Espírito de Deus. Esse E aqui é o E minúsculo. É o E do espírito humano recriado. Então, na hora de traduzir, os homens entenderam, porque o conhecimento que eles tinham era do Espírito de Deus, e eles acreditavam que Paulo estava falando sobre o Espírito de Deus, mas no contexto nós vamos ver que Paulo vai descrever logo após as obras da carne e o fruto do Espírito, amém? Esse fruto do Espírito é uma manifestação do espírito humano, daquele homem que foi recriado, do espírito que foi vivificado pelo Espírito de Deus. Claro que é uma manifestação do Espírito de Deus, mas ela vai se revelar através do espírito humano recriado. E essa luta que Paulo está dizendo aqui, é que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, às vezes até está em nós o querer. Mas a gente não consegue implementar. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelo governo da carne. A diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito é, portanto, bastante evidente. A carne produz obras. O espírito humano recriado, que está unido ao Espírito de Cristo, produz o fruto. O primeiro resultado exige esforço próprio. O segundo, nenhum esforço da carne. É um produto. Um é produto da fábrica, o outro do jardim. Um está morto, o outro vivo. Um é da carne, o outro é do espírito humano recriado. Então, nós precisamos entender que se nós desejamos vivenciar a autoridade do crente, nós precisamos, que o nosso espírito domine a nossa carne. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então veja como é importante o crente ter autoridade sobre a sua carne. O crente ter autoridade sobre o pecado. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Então, esse esmurro meu corpo aqui tem escondido o espírito humano recriado. Porque quem esmurra a carne de Paulo, Quem faz com que a carne de Paulo, após ele ensinar, após ele pregar e ela querer fazer algo contrário, seja reduzida à servidão? É o espírito humano de Paulo recriado. Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Nós compreendermos isso. Para quê? Para que nós possamos exercer a autoridade. Amém? Então, em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 5, Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas de entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar. Então, é importante nós entendermos isso, porque Tiago, se você for ver, ele está escrevendo às igrejas, aos irmãos que estavam dispersos, Houve uma perseguição e aqueles irmãos foram dispersos. E Tiago traz a instrução da sua da sua carta, mostrando que as guerras, as contendas que existiam, eles nasciam dos prazeres que militavam na carne daqueles irmãos. Então, nós precisamos crucificar a nossa carne. E para isso nós precisamos entender que nós temos que renovar a nossa mente. Amém? Como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e pela misericórdia de Deus, que apresenteis
o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos crucificar a nossa carne, amém? Porque senão, esses prazeres que militam, eles vão dominar a nossa vida. E às vezes a gente vai ser dominado pela cobiça, mas não vai alcançar aquilo que cobiçamos. Muitas vezes nós vamos ser dominados pela inveja, vamos ter a vontade de matar, e alguns vão até, sabe o quê? Fazer essas coisas, mas não vão poder obter. Ele diz, viveis a lutar e a fazer guerra. Aí ele diz, nada tendes porque não pedis. Olha como é a simplicidade da vida no Espírito. Às vezes a gente quer colocar um esforço enorme para conquistar algo em Deus, quando Deus está disposto a nos dar, quando Deus está disposto a nos entregar. Nós simplesmente precisamos exercer esse governo, né, sobre a nossa carne. Então, carne, irmãos, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. E nós precisamos entender que Deus nos deu autoridade para que eu e você subjuguemos a nossa carne debaixo do comando do espírito humano recriado, que é alimentado pelo Espírito de Deus. Então, um crente que passa pelo novo nascimento, mas que não tem uma mudança de vida, ele não exerceu o seu domínio, o seu governo sobre a sua carne. E por causa disso, diz que ele está com inimizade contra Deus. Por quê? Porque aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou suponde que em vão a Escritura afirma, é com ciúme que por nós anseias o Espírito de Deus que ele fez habitar em nós. Então, o Espírito Santo que veio habitar em mim e você, ele tem zelo, né? Ele tem necessidade de ser, vamos dizer assim, considerado, de ser discernido e de ser, vamos dizer assim, de ser o nosso paracleto, de ser o nosso ajudador. Mas ele só ajuda aquele que quer. Ele só ajuda aquele que busca. E muitos não querem, muitos não buscam, porque ainda estão enganados com o mundo. Ainda estão com o desejo de agradar a Deus, mas se armando de armas que não são as armas do Espírito, que não são o fruto do Espírito, mas são armas carnais, né? Como cobiça, como contendas, como guerras, como o desejo de ter, o desejo de querer ser o outro, porque a inveja não é você querer o que o outro tem. A inveja nasce do que você desejar ser o que o outro é. E isso nunca vai acontecer, amados. Então é importante nós exercermos essa autoridade sobre a nossa carne. Eu sei que é um ponto delicado, eu sei que é um ponto difícil de explicar, mas eu espero que você entenda. Se você não fizer algo com a sua carne, ninguém pode fazer. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.